Imagine um segredo enterrado sob as areias do Egito. Um mistério tão antigo quanto a própria civilização humana. As pirâmides de Gizé são uma das maiores maravilhas do mundo. Mas, e se dissermos que o mais impressionante não está acima do solo, e sim abaixo dele? Sob as monumentais estruturas de pedra, há câmaras desconhecidas, túneis perdidos e possivelmente segredos que poderiam reescrever a história. No vídeo de hoje, vamos explorar o que realmente existe sob as pirâmides do Egito. Descobriremos corredores subterrâneos ocultos, análises científicas recentes e teorias que variam desde arquivos secretos até possíveis conexões com civilizações antigas desconhecidas. Prepare-se para uma viagem ao passado que promete ser tão reveladora quanto inquietante. As pirâmides sempre fascinaram arqueólogos e aventureiros, mas algo que poucos percebem é que suas bases podem esconder um verdadeiro labirinto subterrâneo. As primeiras indicações de estruturas ocultas abaixo das pirâmides surgiram no século XIX, quando exploradores relataram passagens bloqueadas e buracos inexplicáveis sob o platô de Gizé. A pirâmide de Khufu, a maior de todas, tem uma série de câmaras internas bem documentadas, mas algumas análises modernas sugerem que pode haver espaços ainda não explorados em suas profundezas. Em 2017, um estudo usando tecnologia de mografia, uma técnica que detecta vazios em estruturas sólidas, revelou a presença de uma grande câmara desconhecida na Grande Pirâmide. Isso reacendeu a discussão sobre a possibilidade de existirem corredores subterrâneos ainda não acessados. Mas essa ideia não é nova. Relatos antigos de historiadores gregos, como Heródoto, mencionam a existência de passagens subterrâneas sob as pirâmides, levando a salas misteriosas que poderiam conter tesouros ou registros perdidos. No entanto, até hoje, nenhuma escavação confirmou oficialmente essas afirmações. Porém, em 1993, o engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um robô chamado UPOAUT 2 para explorar um dos estreitos e enigmáticos eixos dentro da Grande Pirâmide. O que ele encontrou foi surpreendente. Uma pequena porta de pedra com encaixes de cobre, bloqueando a passagem. O que haveria além dela? Até hoje, essa pergunta continua sem resposta definitiva. A ideia de estruturas subterrâneas não se limita apenas à pirâmide de Khufu. Algumas escavações em Gizé identificaram passagens abaixo do complexo do Templo da Esfinge, sugerindo uma rede de túneis interligados. Para alguns pesquisadores, isso pode indicar a existência de uma cidade subterrânea perdida, ou, quem sabe, de uma biblioteca secreta que guardaria textos antigos desaparecidos há milênios. Mas, até onde essas teorias são baseadas em fatos? E o que a ciência tem a dizer sobre isso? Antes de mergulharmos mais fundo nessa investigação, precisamos entender o que levou os egípcios a construírem estruturas subterrâneas e qual era o real propósito dessas construções enigmáticas. No próximo segmento, analisaremos as possíveis razões históricas para a existência dessas passagens e exploraremos o que os registros antigos nos dizem sobre o que pode estar escondido debaixo das pirâmides. A arquitetura das pirâmides sempre intrigou historiadores e engenheiros. Como uma civilização tão antiga conseguiu erguer monumentos tão imponentes com uma precisão que ainda desafia explicações modernas? Mas a verdadeira questão não está apenas na superfície dessas construções, e sim no que está escondido abaixo delas. Os antigos egípcios eram mestres da construção subterrânea. Túneis, passagens secretas e câmaras ocultas eram comuns em seus templos e tumbas, utilizados para proteger tesouros e registros sagrados. A tumba de Sete I, no Vale dos Reis, por exemplo, contém um dos sistemas subterrâneos mais complexos da arqueologia egípcia. Isso levanta a hipótese de que as pirâmides poderiam esconder algo ainda mais grandioso em seus alicerces. Registros antigos mencionam uma Sala dos Registros, um suposto local onde estariam guardados textos antigos contendo o conhecimento perdido das civilizações anteriores ao Egito. Alguns acreditam que esse arquivo poderia estar oculto sob a Esfinge, ligada por túneis às pirâmides. Em 1997, testes de sônica indicaram a presença de espaços ocos sob a pata direita da Esfinge,
mas até hoje, nenhuma escavação foi oficialmente permitida para investigar o local. Os mistérios continuam a se acumular, e no próximo segmento, exploraremos o que essas passagens subterrâneas poderiam revelar sobre o verdadeiro propósito das pirâmides. A ideia de que as pirâmides escondem segredos que vão além do Egito Antigo tem ganhado força ao longo dos anos. Algumas teorias sugerem que essas estruturas poderiam estar conectadas a civilizações ainda mais antigas e desconhecidas, que teriam deixado um legado oculto sob as areias do deserto. Um dos indícios mais intrigantes vem de inscrições e mitos egípcios que mencionam a Primeira Era, uma época em que os deuses caminhavam entre os homens. Alguns estudiosos acreditam que essas histórias poderiam estar relacionadas a uma civilização anterior, possivelmente a lendária Atlântida, que teria transferido seu conhecimento para os egípcios. Pesquisadores que defendem essa hipótese apontam para a precisão geométrica e astronômica das pirâmides, que parecem alinhadas com constelações de forma deliberada. Além disso, a existência de mapas antigos, como o controverso mapa de Piri Reis, levanta questões sobre o conhecimento avançado da geografia global muito antes do que a história tradicional sugere. Outro mistério reside nas semelhanças arquitetônicas entre as pirâmides egípcias e estruturas similares encontradas na América Central, como as pirâmides maias e astecas. Seria possível que todas essas civilizações compartilhassem uma origem comum? A presença de passagens subterrâneas sob as pirâmides egípcias poderia indicar um intercâmbio de conhecimento entre povos separados por oceanos. Diante de tantas descobertas e suposições, surgem inevitavelmente controvérsias. A comunidade científica se divide entre os que acreditam na existência de túneis e câmaras ocultas sob as pirâmides e aqueles que afirmam que tudo não passa de especulação. As autoridades egípcias, por exemplo, têm sido cautelosas em permitir escavações próximas às pirâmides, aumentando ainda mais os rumores de que há algo sendo mantido em segredo. Diante de tantas evidências, indícios e teorias, a pergunta que fica é: o que realmente existe sob as pirâmides? A resposta ainda não é definitiva, mas uma coisa é certa: os segredos das pirâmides continuam a intrigar o mundo. Seja uma rede subterrânea de túneis, câmaras ocultas ou registros antigos de conhecimento perdido, a verdade pode estar mais perto de ser descoberta do que nunca. A arqueologia moderna, com novas tecnologias de escaneamento e exploração, pode, em breve, desvendar mistérios que há milênios permanecem escondidos sob as areias do Egito.